Como Cristo foi exaltado na sua ressurreição. Cristo foi exaltado na sua ressurreição em não ter visto a corrupção na morte, pela qual não era possível que ele fosse retido, e o mesmo corpo em que sofrera, com as suas propriedades essenciais, sem a mortalidade e outras enfermidades comuns a esta vida, tendo realmente unido a sua alma, ressurgiu dentre os mortos ao terceiro dia, pelo seu próprio poder, e por essa ressurreição declarou-se Filho de Deus, haver satisfeito a justiça divina, ter vencido a morte e aquele que tinha o poder sobre ela, e ser o Senhor dos vivos e dos mortos. Tudo isto fez ele na sua capacidade representativa, como cabeça da sua igreja, para a justificação e vivificação dela na graça, apoio contra os inimigos e para lhe assegurar sua ressurreição dos mortos no último dia. Atos, capítulo 2, verso 24. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Lucas, capítulo 24, verso 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. Apocalipse, capítulo 1, verso 18. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. João, capítulo 10, verso 18. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Romanos, capítulo 1, verso 4. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos, capítulo 8, verso 33 ao 34. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Hebreus, capítulo 2, verso 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Romanos, capítulo 14, verso 9. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 21 ao 22. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Efésios, capítulo 1, verso 22 ao 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Romanos, capítulo 4, verso 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Efésios, capítulo 2, versos 5 ao 6. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20, 25 ao 26. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem, porque convém que ele reine até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte.
1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 14. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem.